eu quero convidar você, a mesmo assentado como está, abrir a sua Bíblia. Nós estamos numa série de sermões chamada Lições do Alto, e nós temos refletido sobre o Sermão do Monte. Começamos no domingo passado e falamos dos versos 1 e 2, falamos do coração do discípulo, que é um coração que se aproxima de Deus, que tem expectativa de ser como o Mestre, tem expectativa de imitar o Senhor e que é ensinável. Foi sobre isso que nós falamos na semana passada, no capítulo 5 de Mateus. E hoje nós vamos fazer a leitura do verso 3 até o verso 5. Mateus capítulo 5, do verso 3 ao verso 5. São apenas 3 versículos e nós faremos a leitura. Você acompanhe na sua Bíblia e deixe a sua Bíblia aberta, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos ler todos juntos esses 3 versículos? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra ao nosso coração. É impressionante como este sermão marcou a história da igreja. Falamos na semana passada que, na verdade, Sermão do Monte não é uma expressão da Bíblia. Não é o Senhor Jesus que o chama de Sermão do Monte, e nem o evangelista Mateus ou o evangelista Lucas, no capítulo 6, que apresentam esse sermão como Sermão do Monte. Quem apresentou esse sermão como Sermão do Monte foi o teólogo norte-africano chamado Agostinho de Hipona. Ele que chamou esse sermão de Sermão do Monte, mas é fato que ele é um sermão, porque o Senhor fala de teorias, faz explicações, faz aplicações. Então isso tem todo o trejeito de um sermão. E este foi um sermão que, de fato, dividiu a história. Apenas para te localizar, o Senhor Jesus vinha, capítulo 4, verso 23, falando do Evangelho do Reino. Capítulo 4, um pouquinho anterior, verso 23, ele vem falando do Evangelho do Reino. E ele então, já acompanhado por uma numerosa multidão, sobe a um monte, se assenta, toma a posição de ensino, chama os seus discípulos para perto e começa a ensiná-los. Estes discípulos que sempre se aproximam de Jesus, que nutrem no coração uma expectativa de ser como Jesus e que têm o coração ensinável. Foi isto que nós falamos na semana passada. E o Senhor, no início dessa aula, no início desse sermão, ele começa a falar das bem-aventuranças. É interessante que esta palavra, bem-aventurança, ela de fato não existe no grego com essa construção. A palavra grega é makarios, que significa felizes, abençoados, felizes de uma forma especial, abençoados não apenas no que diz respeito à vida material, mas é uma bênção diferente, é uma felicidade celestial. De forma que, na língua portuguesa, nós não temos uma palavra que expresse o que é makarios, do grego. Mas o que interessa é que nós chamamos de bem-aventuranças. E ele começa a sua aula dizendo: vocês serão felizes, vocês são felizes, vocês são abençoados, quando vocês se descobrem pobres de espírito, quando vocês choram, quando vocês são mansos, quando vocês têm fome e sede de justiça, quando vocês são misericordiosos, quando vocês são limpos de coração, pacificadores e perseguidos pelo meu nome. A título de apresentação do assunto, à guisa de introdução, eu quero orientar os irmãos a que estas são características do discípulo.
Entenda, você não vai ter que sair daqui pensando assim, eu tenho que ser mais manso, eu tenho que ser mais manso, eu tenho que ser mais manso. Não, não tem a ver com o que você faz. Tem a ver com aquilo que Cristo te fez para ser. Portanto, não tem a ver com o que você vai passar a fazer no dia de amanhã. Tem a ver com o que você precisa redescobrir a seu próprio respeito. Porque o Senhor nos fez discípulos e Ele nos abençoou dessa forma. Diante dessa perspectiva que eu quero compreender é o seguinte: estas características que estão elencadas nas bem-aventuranças são características todas que tocam todos os discípulos. Portanto, não há como um discípulo ser manso e não desejar a justiça. Não há como ele ser alguém humilde de coração e não ser misericordioso. Todas estas características são encontradas em cada um de nós, discípulos do Senhor. A segunda orientação é que estas não são qualidades naturais, não são qualidades desta vida. Quando o Senhor fala de humilde de espírito, Ele não está falando de alguém que vive uma vida financeiramente controlada demais. Não tem a ver com finanças, por exemplo. Essas são qualidades espirituais do reino de Deus, que é espiritual. Então, primeira, todas estas características se aplicam a todos os discípulos. Segundo, elas não são do universo material. E em terceiro e último lugar, elas não são naturais, no sentido de você consegue produzir. Elas são algo de Deus para nós. Diante destas perspectivas é que eu quero pensar um pouquinho com você sobre as bem-aventuranças. No entanto, todas as vezes que eu falo onde você encontra uma bem-aventurança, inevitavelmente, muitos de nós, crentes, pensamos, bem-aventuranças? Mateus, capítulo 5. Como se as bem-aventuranças fosse algo inaugurado agora, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Quando, na verdade, a Bíblia, no Antigo Testamento, é repleta de bem-aventuranças. Você lembra do Salmo 1, versículo 1, como é que começa lá? Bem-aventurados. O Salmo 32 também fala de bem-aventuranças. Ele fala assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Ora, o que isso significa dizer? Que quando o Senhor Jesus começa a falar das bem-aventuranças, isso não é um insight naquele momento. Quando o Senhor fala das bem-aventuranças, Ele está expondo as Escrituras. Ele está falando da palavra de Deus já revelada. O que Ele faz de novo, o que Ele faz de novidade, não é a apresentação das bem-aventuranças, mas a releitura e a aplicação à vida dos discípulos. E é interessante lembrar que este é um contexto em que as pessoas tinham se afastado da palavra de Deus. Elas abraçaram a religião de uma forma tão intensa que esqueceram de agradar o Deus a ser adorado. E é por essa razão que essa leitura das bem-aventuranças aos discípulos chacoalha a religião do primeiro século e chacoalha a nossa vida. Fica a pergunta: o que é bem-aventurança? Quem é o bem-aventurado? Quem é o abençoado? A bem-aventurança, querido, é desfrutar do pacto do Senhor conosco. Essa é a bem-aventurança. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. É isso que a palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 6, verso 7. Esta é a bem-aventurança. Ser bem-aventurado é desfrutar da presença de Deus. E especialmente essas três primeiras bem-aventuranças são aquelas que nos colocam desnudos, que nos colocam claramente diante de Deus. E é sobre isso que eu quero pensar com você nessa manhã.
Quem somos diante de Deus? Quem sou eu diante do Pai adorado? Quem é você diante do Deus que nos reúne nessa manhã? Quem é você? É sobre isso que eu quero conversar. Nós vamos olhar para esses 3 versículos. E no verso 3, a palavra do Senhor diz que o discípulo de Jesus é um pobre de espírito. E alguém pode pensar, então tem que ser pobre, tem que vender tudo que tem, perder a condição financeira. Nós falamos no início que estas não são características materiais, são características do reino de Deus, que é espiritual. É interessante que na história da cristandade, houve gente que interpretou errado isso aqui, e vendeu os bens, fez voto de pobreza, dizendo, já que bem-aventurados são os pobres de espírito, os humildes de espírito, vendamos os nossos bens e sejamos pobres financeiramente. E se esquecem que o contexto é espiritual. Se esqueceram estes irmãos do passado, se equivocaram nesse sentido, esquecendo-se de que muitas pessoas, de fato, não têm recursos desse mundo e não são pobres de espírito. Existem pessoas que não desfrutam de bens materiais e ainda assim são soberbos e orgulhosos. O Senhor está falando da pobreza de espírito. O Senhor está falando não de ter uma autoimagem negativa, não de ter baixa estima, não de ser introvertido, não de ser predominado por morbidez. O Senhor não está falando disso. Entenda que pobres no Antigo Testamento é quase um termo técnico. O que o Senhor quer dizer quando Ele fala que nós somos pobres? Nós precisamos olhar para a própria Bíblia. O Salmo 34 fala, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu. O Salmo 40, verso 17, vai dizer que o autor é pobre e necessitado, e ele pede ao Senhor auxílio. Então quem é o pobre de espírito? O pobre de espírito é aquele que não tem condições de salvar-se a si mesmo, que não tem condições de socorrer-se. É aquele que conta com a misericórdia de Deus todos os dias, é aquele que busca o Senhor quebrantado, humilhado. O pobre de espírito é aquele que se mostra carente de Deus. E isso não tem a ver com o tempo de igreja que você tem, com a quantidade de cursos teológicos que você possa adquirir no decorrer da sua vida. Isso não tem a ver com nenhuma outra questão que não a perfeita noção de quem é você diante do Deus Santo. Isso nos descreve como miseráveis pecadores. Certa vez, pregando numa igreja, falei que nós éramos miseráveis pecadores. E ao final do culto vieram falar comigo, pastor, eu queria fazer um pedido ao senhor. Falei, pois não? Não fale que a igreja é composta por miseráveis pecadores. Isto pode ofender o coração das pessoas. Eu falei, tudo bem, isso pode ofender o coração das pessoas que não leem a Bíblia. Eu vou continuar dizendo que nós somos miseráveis pecadores. A palavra do Senhor diz que nós somos destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 10, diz que o Senhor, olhando do céu, não viu nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. E quando você é invadido por essa consciência em Deus, de que você é pecador, de que você e eu somos necessitados da glória, carentes da glória de Deus, que o mal que nós não queremos fazer, este nós fazemos, que não há condições de buscarmos a Deus e alcançarmos a nossa própria salvação. Quando nós somos conscientes disso, nós somos humildes de espírito. É interessante como nós somos exortados nos nossos dias a sermos tudo menos humildes de espírito. Nos nossos dias, as palavras que nos chegam aos lábios por influência da nossa própria consciência e do tempo presente são as palavras da igreja de Laodiceia. Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E o Senhor diz à igreja de Laodiceia, coitado de vocês,
Vocês não sabem que vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Vocês carecem de tudo. Interessante como nós somos marcados pela prontidão em falar, queridos. Pense nisso. Somos prontos a falar, somos prontos a expressar as nossas ideias, somos prontos a dividir a sabedoria de um Castro Alves que há dentro de nós. Quando na verdade o confronto da palavra minha a você e eu não somos nada. A sua e a minha vida são neblina, são brisa, são fumaça. E quando nós nos arvoramos em dizer e destilar a sabedoria que supostamente há em nós, como se fôssemos Castro Alves, como se fôssemos Machado de Assis, isso é uma constatação óbvia e clara de que falta humildade de espírito. Porque o convite do Senhor é que nós nos calemos na sua presença, buscando dizer apenas aquilo que em humildade aprendemos do próprio Deus. Chegou a hora de a igreja se quebrantar e reconhecer que nada é, que nada faz, e falar para o Senhor: Senhor, sem Ti, nada podemos fazer. Quem nós somos diante de Deus? Somos miseráveis, pecadores, destituídos da glória de Deus e que precisam de Jesus para a salvação. A palavra de Deus diz que estes humildes de espírito herdarão o reino dos céus. Não é lindo isso? O reino dos céus é composto por pessoas como eu e você, lavadas e remidas no sangue de Jesus e carentes dele. No céu não vai haver soberbos dizendo: eu alcancei, eu estou aqui porque caminhei na direção de Deus. Pelágio estava errado quando dizia que Deus fazia uma parte e nós fazíamos a outra. Ele estava errado. O semi-pelagianismo afirma que o Deus caminha metade da história, o homem faz a outra metade. Errado. A palavra de Deus diz que o Senhor nos amou e enviou a Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós vamos para o céu, e isso não tem a ver com aquilo que eu faça, tem a ver com aquilo que Ele fez por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Humildade de espírito. Você e eu não somos nada. Isso me faz lembrar uma oração, não sei quantos foram criados em igreja, eu fui, louvado seja Deus, eu nasci no lar cristão. Havia um irmão de saudosíssima memória, marcou a minha infância, ele já adulto. Muitas vezes ele pegava as crianças que corriam pela igreja, e eu era um desses. Colocava no colo e conversava, contava histórias bíblicas. Eu me lembro, eu era bem pequeno, eu me lembro da oração dele. Teve uma vez que ele orou assim: Senhor, tem misericórdia de nós que somos pó. Tem misericórdia de mim que sou pó. Tem misericórdia da sua igreja que é pó. Deus tem misericórdia dessa poeirada toda aqui. Eu nunca mais esqueci que ele chamou a igreja de poeirada. É óbvio que ele não foi muito feliz na sua oração, mas a essência daquilo que ele quer dizer é verdadeira. Somos nada. O que é pó, irmãos? É aquilo que você vai com o espanador e faz assim, ó, e ele some. Devemos ser pobres de espírito. Em segundo lugar, a palavra de Deus fala dos que choram. Nós somos aqueles que choram. E alguém deve dizer assim: glória a Deus, pastor Renato é um desses, porque é um chorão de marca maior. Mas não é dessas características que o Senhor está falando no Sermão do Monte, lembra? O Senhor não está falando de choro material. O Senhor não está falando de choro em razão das angústias da vida, em razão das alegrias dessa vida aqui. O Senhor não está falando de uma característica do caráter, no sentido de haver mais propensão ao choro. Não é disso que Ele está falando.
Lembra que uma das principais informações lá da introdução é que estas características são elencadas, colocadas na ordem pelo Senhor Jesus, pedagogicamente. Isso não tem a ver com luto, isso não tem a ver com morte, isso não tem a ver com frustração, isso não tem a ver com perda de emprego, isso não tem a ver com dor dessa vida aqui. Não é desse choro que a palavra de Deus fala. Neste texto, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, fala de uma vez constatada essa natureza pecaminosa em nós. Uma vez que nós temos Bíblia, dizemos que somos de Jesus, buscamos a Deus em oração, e continuamos pecando, isso tem que gerar quebrantamento em nós. O choro que o Senhor está falando aqui é o arrependimento dolorido pelos pecados. O choro que o Senhor está falando aqui é o quebrantamento diante de Deus por não ser quem é diante do Deus Santo. E a igreja brasileira precisa reaprender isso, irmãos. Nós temos políticos envolvidos com calamidades as mais diversas, se dizendo cristãos. Nós temos jogadores de futebol se dizendo cristãos e na hora do gol comemoram com palavras torpes. Nós temos irmãos e irmãs se dizendo cristãos por aí e vivendo, cultivando pecados. E a igreja brasileira precisa reaprender a segunda bem-aventurança. Nós precisamos chorar doidamente pelos nossos pecados. Essa é uma característica do cristão. O cristão não contrapõe na balança o pecado do outro, sabe? Quando o Espírito Santo fala ao nosso coração de que nós somos pecadores, a gente não fala para o Espírito Santo assim: Senhor, tem misericórdia, mas o Senhor dá uma olhada naquele ali também, aquele ali é pior do que eu. Ele não faz isso. O cristão também não apresenta diante de Deus boas características ou bons serviços, como que fosse capaz de equilibrar essa balança, sabe? O Espírito Santo fala ao nosso coração que nós pecamos e nós dizemos: mas eu sou pastor, então vou dar uma equilibrada aí. Não é isso. Quando o Espírito Santo de Deus mostra para nós o pecado, o que cabe a nós é o corar de vergonha. O que cabe a nós é o quebrantamento da alma. O que cabe a nós é o choro doído. O que cabe a nós é a dor do coração por ter ferido esse Deus, por ter entristecido esse Deus perfeito e que nos perdoa. A palavra do Senhor no bem-aventurados os que choram porque serão consolados não tem a ver com o arrefecimento, com a diminuição das suas tristezas. Porque se esta fala do Senhor fosse só assim: pastor Isaías, olha, essa tristeza que o Senhor está passando agora, ela vai passar, Deus vai confortar o Senhor. Não é esse o contexto, amados. Eu já vi a bem-aventurança do bem-aventurados os que choram porque serão consolados ser usada em velório, em cerimônia da esperança. Não é esse o contexto. O contexto é que a igreja, os discípulos de Jesus precisam ficar quebrantados pelos seus pecados. Nós precisamos reaprender isso, queridos. Pecado nosso não é ignorado. Pecado nosso não é escondido. Pecado nosso não é cuidado e tratado e vivido em nossa companhia para sempre. Não, nós somos daqueles que abandonam pecados. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Passaram, irmão. E a gente precisa chorar por isso. E quem faz isso em nós é a graça do Senhor. A graça do Senhor quebranta o nosso coração. Dilui aquele coração de pedra. E a gente começa a entender: Senhor, pequei contra o céu e diante de Ti. Lembra de Lucas? Capítulo 15? Quando o filho pródigo sai de casa cheio de si, cheio de posses, perde tudo, ele fica humilde de espírito, quebrantado diante do Pai, e ele cai em si,
e chora pelas suas dores, pelos seus pecados e volta para a casa do Pai. É interessante como o movimento evangélico nacional tem pregado que a igreja e o crente vivem em euforia, que os cultos são sempre momentos de euforia, que se não tiver pulo, que se não tiver unções de gargalhadas e coisas desse tipo, isso não é coisa de crente. Eu fico pensando como aplicar neste contexto vivido aí no Brasil o bem-aventurados os que choram. Veja, eu não estou dizendo que crente é depressivo. Veja, eu não estou dizendo que crente não pode sorrir. Quem me conhece mais de perto sabe que eu gosto de sorrir. O que estou dizendo é que não há para o cristão, para o discípulo de Jesus, a condição de viver a vida aqui sem em nenhum momento se quebrantar pelos seus pecados. O cristão constantemente, vive constantemente, clamando, como o apóstolo Paulo clamou em Romanos capítulo 7, verso 24. Desventurado o homem que sou. Pare de ficar tentando buscar justificativa na vida do outro. Pare de ficar tentando oferecer para Deus coisas que Ele nunca viu. Tempo de fé, tempo de igreja, formação teológica, Ele nunca viu isso, Ele quer o seu coração. É interessante como esse quebrantar diante de Deus muda as nossas emoções. Sim, somos um ser integral, completo. Ser mais quebrantado diante de Deus quebranta o coração, sim. Quer prova bíblica para isso? Vamos olhar para a vida do apóstolo Paulo? Quem era o apóstolo Paulo na sua juventude? Ele era seco, ele era insensível, emocional e espiritualmente, um perseguidor, um assassino. E quando o Senhor o quebrantou na estrada de Damasco, e quando ele se viu humilhado, quebrado, sem nada, e ele humildemente diz: quem és tu, Senhor? E se arrepende dos seus pecados ali. O que acontece com o apóstolo Paulo é que aquela secura de alma, aquela insensibilidade acaba. E nós vemos o que ele escreve, por exemplo, para a igreja de Filipos. Uma carta cheia de amor, de carinho, profundo, largo, intenso. Essa é uma verdade para todos nós. Quanto mais humilhados na presença do Senhor, quanto mais choramos pelos nossos próprios pecados, mais o Senhor vai transformando o nosso coração e nos tornando sensíveis. Esses consolados são aqueles que são encontrados pelo Senhor, porque o mesmo Deus Santo é o Deus que limpará dos nossos olhos toda lágrima. Aquele que chora por pecados alcança do Senhor o seu perdão. 1 João capítulo 1, verso 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Você pode chorar diante de Deus e confessar pecados, Ele vai remir você, Ele vai perdoar você. O desafio da fé cristã, da fé que nos envolveu, é exatamente este: é compreender que este Deus Santo também perdoa pecados. E o texto segue para o seu final, para o dia de hoje. Ele fala que o discípulo é manso. E alguém pode pensar: graças a Deus, sou uma pessoa muito calma, muito tranquila. Não é disso, irmãos. Até o final das bem-aventuranças, o pastor vai bater nesta tecla. Se você é uma pessoa calma, tranquila, glória a Deus. Mas esta é a sua característica. Existem irmãos que têm uma característica mais agitada, mais falante, talvez. Mas não é disso. A palavra manso aqui não tem a ver com uma dimensão apenas do jeito de ser.
não é fraqueza de caráter, por exemplo, não é fraqueza de posicionamentos, porque isso também é muito confuso, né? Alguém fala, não, fulano é manso. Alguém pode dizer, não, ele não toma posicionamento. Não é disso, irmãos. É um homem que aprendeu a enfrentar dificuldades, porque ele se vê pecador, ele chora pelos seus pecados, e consegue então se relacionar com pessoas difíceis em momentos difíceis. É aquele que consegue olhar para o outro com a ideia de que aquele outro é tão pecador quanto ele mesmo. Por isso que ele atura, por isso que ele suporta o outro. Isso me faz pensar em duas figuras na palavra de Deus para confirmar essa ideia. Primeiro, Moisés. Não sei se você se lembra, mas a palavra do Senhor diz que Moisés foi o homem mais manso que viveu no seu período. Esse texto se encontra em Números. O homem mais manso da sua época. Números capítulo 12, você que gosta de anotar referências aí. Números 12, verso 3. Diz que na sociedade de Moisés não tinha ninguém manso como ele. Mas vamos pensar um pouquinho. Sempre foi assim? Quando você olha para o relato da história, para a biografia de Moisés, ele jovem, o que ele fez? Ele matou um homem, porque batia no irmão dele. E aí sabe o que o Senhor fez? O Senhor falou, calma aí, Moisés, você não está pronto para liderar nada. O Senhor o levou para o deserto e falou assim, você vai esperar aí 40 anos. Eu vou forjar o seu caráter por 40 anos. Foram necessários 40 anos de solidão e de isolamento, cuidando de ovelhas, antes de cuidar de pessoas. Ora, o que isso quer dizer, queridos? É que primeiro, antes de você servir ao Senhor, Ele vai quebrar você. Ele vai esmagar você. Ele vai te colocar de uma forma que você consiga enxergar quem você é, miserável pecador. Ele vai fazer você chorar por isso, vai sensibilizar você, e aí depois ele te coloca para servir, porque quando o outro pisar no seu pé, você vai lembrar, ele é tão pecador quanto eu. Deus fez os discípulos para serem mansos. Você não é daqueles que voa na garganta de ninguém. Amém? É nessas horas que é difícil dizer amém, não é? Quando eu falo, você não é daqueles que voa na garganta de ninguém, aqueles que têm esse estímulo, têm uma vontade de falar, não, amém, não, não. Mas não tem a ver com o que você vai fazer amanhã. Tem a ver com aquilo que Cristo fez por você. O Senhor fez você assim. O que você precisa é descobrir essa mansidão. Por que é tão raro? É tão rara a mansidão hoje em dia? Por quê? Por que o nosso primeiro impulso é nos defender? É defender as nossas ideias? É azedar o ambiente? Por quê, irmãos? Por que a gente é tão cheio de direitos? Por que a nossa vontade tem que prevalecer? Por quê? Por que na sua relação com a sua esposa, na sua relação com seus filhos, na sua relação com seu marido, no seu ambiente de trabalho? Por que num grupo da igreja? Por que na junta diaconal, no conselho, nas lideranças de sociedades internas, na escola dominical? Por que é a minha vontade que tem que prevalecer? Por quê? Talvez esteja faltando humildade de espírito. Talvez esteja faltando você dizer, de fato, eu não sei nada, eu sou um pobre, desvalido, necessitado em todas as áreas. Se eu falo uma palavra ou uma frase com o mínimo de coerência, é porque o Espírito Santo me tem dado isso. Não é porque eu sou.
Eu sou carente de Deus. Eu não estou aqui porque eu quero. Eu não sou salvo porque eu caminhei na direção do Senhor. Eu estou aqui porque o Senhor me atraiu. Eu estou aqui porque o Senhor me resgatou. Quantos aqui que se converteram ou foram convertidos mais tardiamente? Pensa onde você estava, irmão. O Senhor pensou a sua vida, falou: você não, você é para cá. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E diante dessa certeza, a gente tem que se quebrantar diante do Senhor, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu peco, eu falho, eu não devia falar o que falo, eu não devia pensar o que penso, eu não devia sentir o que sinto, e eu quero chorar por isso, eu quero me arrepender e quero me quebrantar. E quando isso acontece, o Senhor vai transformando o nosso coração, a gente passa a ser mais sensível, e aí o irmão pisa no nosso pé agora, e a gente respira, e fala: eu te amo, porque eu sei que da mesma forma como eu posso decepcionar você, você pode me decepcionar, porque nós somos pecadores. E a promessa para esse povo é que esses mansos herdarão a terra, vão se relacionar de forma saudável. E eu quero encerrar essa reflexão dizendo a você o seguinte: o que você vai fazer amanhã para ser mais humilde de espírito? O que você vai fazer amanhã para passar a chorar pelos seus pecados? O que você vai fazer amanhã para ser mais manso? Deixa eu falar uma coisa para você: não tem a ver com o que você faça, tem a ver com aquilo que Cristo fez. O que cabe a nós é nos humilhar na sua presença e nos redescobrir dessa forma. Você é humilde de espírito. Se você é soberbo, isso é pecado. Você sabe qual é o padrão. Você é quebrantado pelo Espírito Santo para abandonar pecados e para clamar por perdão. Se você negocia, se você esconde, isso é pecado. Você é feito para perdoar o outro, para caminhar com o outro, para amar o outro. E se você não consegue, você é feito por Deus para ser assim. Você está pecando. Talvez seja a hora de você se quebrantar diante do Senhor.